Pastor, preciso que venha à minha casa com urgência, estou a ponto de me separar. Este foi o pedido de socorro de uma mulher de 50 anos que estava no seu segundo casamento e não sabia mais o que fazer para salvar este. Ao chegar na residência, fui muito bem recebido pelo casal. Eu sentia como se tivesse entrado num pedacinho do céu. Mas logo após percebi que o meu conceito de paraíso estava equivocado. Aliás, a diferença entre o Éden e o inferno é apenas quem vive nele. Pode ser o melhor e mais confortável lugar, se não a paz e a harmonia, ali é o inferno. Reunidos na sala, percebi que um estava no Polo Norte e outro no Polo Sul. Ao começarem a falar, senti que havia muita insatisfação entre eles. Ela não fazia o jantar todas as noites, ele não era romântico e atencioso, entre outras reclamações. O clima foi ficando tenso. Bem, se você já está casado há mais de 24 horas, sabe como é uma briga de casal. Você conhece a proxêmica? Calma, não é nenhuma aberração verbal. O termo proxêmica foi cunhado pelo antropólogo Edward Hall em 1963 para descrever o espaço pessoal de indivíduos num meio social. Para entender melhor, lembre-se que quando você chega num banco de praça ou outro ambiente público, sua reação geralmente é sentar-se na extremidade oposta, preservando um espaço entre você e quem já está ocupando. Hall demonstrou que a distância social e emocional entre os indivíduos pode ser medida pela distância física. Ele descobriu 4 tipos de distância. Distância íntima para abraçar, tocar ou sussurrar, 15 a 45 centímetros. Distância pessoal para interação com amigos próximos, de 45 a 1,20 m. Distância social para interação entre conhecidos, de 1,20 m a 3,5 m. Distância pública para falar em público, acima de 3,5 m. As distâncias pessoais também podem ser diferentes de acordo com a cultura, situação social, do gênero e de preferências individuais, mas geralmente são próximas destas medidas. Vamos aqui ao nosso ajuste de percepção. Aproximar-se de outro ser humano é ser humano. Isso mesmo, não querer se aproximar, cumprimentar, dialogar com pessoas que são semelhantes ou diferentes de nós é diminuir nossa própria humanidade. Somos capazes de conversar com alguém na China pelo smartphone e não querer ficar perto de alguém de nossa família. Você sabe que a palavra inglesa smartphone é telefone inteligente. Chegamos ao ponto de submeter nossa inteligência a um mecanismo eletrônico e nos subtrair do prazer de um jantar em família. Esta fuga de nossa humanidade nos aprisiona na bolha soprada pelo preconceito ou pelo desafeto. O risco do dissabor relacional, da incompreensão da outra parte, não deve reduzir nosso status de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Algum tempo atrás, realizei um experimento social. Em minhas corridas matinais, passei a cumprimentar com um bom dia todos que passavam por mim. De início era meio forçado, mas com o tempo passou a ser um prazer cumprimentar as pessoas. O interessante é que alguns estranhavam e até não me respondiam. Mas com a repetição dos encontros, havia pessoas que passaram a abrir um sorriso quando eu as cumprimentava e se tornaram recíprocas. Consegui até parar para conhecer pessoas e fazer novas amizades. Você certamente já ouviu a história dos porcos-espinhos. Eles sofriam com espetadas uns dos outros quando estavam juntos, então decidiram que seria melhor viverem distantes. Mas quando chegou o inverno, perceberam que era impossível enfrentar os ventos, a neve e o frio sozinhos. Decidiram se unir novamente e, mesmo sob o desconforto das alfinetadas, perceberam que, ainda assim, a dor era melhor que morrer congelado. Então vamos ao nosso ajuste de percepção. Aproximar-se de outro ser humano é ser humano. Quero deixar 4 dicas para você ter facilidade em se aproximar das pessoas. Primeiro, quando quiser conversar sobre algo de interesse mútuo, fique próximo da outra pessoa. 2. Descubra um ponto de interesse em comum entre ambos para iniciar a conversa. Isso permite que haja sintonia antes de abordar o tema principal. A propósito, temos uma postagem que fala sobre este assunto. Clique aqui para saber como conversar com as pessoas. Terceiro, entenda que na conversa deve haver alternância, ou seja, ambos precisam ser participantes ativos, alternando os papéis. Ora um fala, ora outro escuta e vice-versa. Quarto, atente-se para os sinais. Cerca de 65 a 80% da nossa conversa é feita através de comunicação não verbal. Se perceber que a pessoa dá sinais de intolerância, pare o diálogo e recomece em outro dia.
O pecado gerou dois tipos de separação entre Deus e seus filhos, e entre os próprios seres humanos. Deus resolveu seu problema ao se tornar humano para viver entre nós. Hoje, o Espírito Santo pode viver dentro de você. Não há proxêmica no mundo que possa medir essa aproximação. E como consequência disso, você agora pode resolver o segundo problema: viver mais próximo do ser humano, de outro ser humano. Como? Paulo responde: rogo-vos, pois eu, que andeis com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito ao querer viver em paz. Efésios 4, 1-3. Com a ajuda do Espírito Santo, você poderá ver que a pessoa que passa por você, que trabalha com você, que estuda com você, que senta à mesa de um restaurante com você, que vive na mesma casa que você, é tão ser humano quanto você. Não tenha preconceitos, não guarde rancor. A aproximação para um diálogo pode transformar o inferno no paraíso novamente. Não esqueça do nosso ajuste de percepção. Aproximar-se de outro ser humano é ser humano.